Tem personagens que a gente lembra pelo riso, já outros pela sensação estranha que deixam no ar. O diretor Brown, por exemplo, é um desses. Um cara que sempre parece fora do lugar, um sorriso falso que quase sempre engana, mas cara, tudo nele soa ensaiado demais pra ser natural, é muito falso. À primeira vista, ele é só o típico adulto perdido em meio ao caos de O Incrível Mundo de Gumball, o diretor desajeitado, moralista, meio patético, mas quanto mais você assiste, mais percebe. Tem algo errado ali, algo que a série mostra o tempo todo, mas que a gente aprendeu a ignorar. E foi no episódio As Notas que tudo começou a desmoronar. Se você nunca reviu essa cena com atenção, talvez nunca tenha notado o que realmente acontece ali. O diretor Brown entra em sua sala e lá está, Lucy Simeon encarando ele como se tivesse acabado de descobrir seu maior segredo, dizendo uma simples frase: "Eu descobri". Silêncio, Brown congela e sem pensar responde com algo que ninguém esperava ouvir num desenho infantil. Não se precipite, poderia ser qualquer diretor Brown na intimação do FBI, é um nome comum. Calma. Ele mesmo trouxe o FBI pra conversa. Ninguém falou em crime, ninguém mencionou investigação, mas ele já estava se defendendo antes de tudo. E o pior vem logo depois, tá? Porque atrás da cabeça dele aparece um segundo rosto, com feições próprias, dizendo basicamente pra ele acabar com ela antes que ela espalhasse sua verdade. Esse é o tipo de cena que a série não costuma repetir. Não é metáfora, não é erro de animação, é uma ordem explícita, dita com todas as letras. E o mais assustador aqui é a reação dele. Quando a professora Lucy Simeon então revela que o segredo que ela descobriu era apenas a prova reprovada de Gumball, Brown volta ao normal. Risos, piadas, mas cara, já é tarde demais. Porque a gente já viu o medo que ele tem de ser exposto, viu o reflexo e principalmente viu o que ele é capaz de imaginar quando se sente ameaçado. Depois dessa cena tudo muda. O diretor deixa de ser só uma caricatura e vira o centro de padrão. A partir dali, toda a aparição dele parece um teste de controle. Quando é elogiado ele relaxa, quando é contrariado ele muda de expressão e quando alguém o confronta, o rosto da nuca parece querer voltar. Existe uma condição médica real chamada de disprosopia, um distúrbio que pode gerar duplicações faciais, exatamente como o caso famoso de Edward Mordrak, o homem que nasceu com um segundo rosto na nuca. E tipo assim, esse rosto extra, entre aspas, ria enquanto ele chorava, sussurrava enquanto dormia. Era basicamente o oposto do que ele era real. Agora volta pro episódio. Lembra que o rosto de Brown sussurrava? Acaba com ela? A mesma lógica. A face secundária representa o lado violento, o instinto reprimido dele. Mas calma, que isso aqui é só um detalhe que eu quero acrescentar mais pra frente. Mas guardem essa informação por um instante. A série nunca explicou o que era aquilo, mas o comportamento de Brown deixa rastros, e esses rastros aparecem em vários outros episódios. Depois do host e da ordem, o roteiro da série nos dá um mapa. Não um mapa com letras grandes dizendo é aqui, é isso que acontece. É um mapa de migalhas. Mas cara, migalha por migalha, a trilha aponta para uma única coisa. O diretor Brown é um criminoso foragido que está sendo caçado pelo FBI e se escondeu em uma escola tranquila. Dito isso, vamos partir para outro episódio. O episódio A Fraude sempre foi tratado como comédia, mas quando você assiste com o olhar de quem tá caçando evidências, ele muda de gênero, tá? Logo de cara, Gumball e Darwin descobrem que o diploma do diretor é falso, com um selo de banana carimbado por cima. E quando eles confrontam o Brown, ele congela, não nega, não ri, só pede que não contem pra ninguém. Mas é aqui que começa a parte sombria, tá? Porque ele tenta comprar o silêncio deles, com dinheiro, com presentes e por último com uma maleta preta com objetos dentro. Entre eles algo que nunca foi explicado oficialmente pela série. A assinatura menos de 3 segundos, mas se você pausar dá pra ver. Um pequeno pacote com uma textura meio estranha, parece ser humanoide, não é um brinquedo, e até a fala dos dois garotos interpretam que algo ali é vivo. A série não mostra mais, é apenas esse frame, mas não precisa, porque o vislumbre já faz o sentido que a gente quer entender. E aí com o passar do episódio, vem o resto. Quando o Gumball se recusa a guardar o segredo dele, Brown perde o controle, tenta comprar, depois começa a ameaçar e por fim decide explodir a escola inteira pra ninguém saber de nada. Exatamente, explodir. Diante da possibilidade de ser desmascarado, o impulso não é admitir, não é se entregar, é destruir o lugar onde as memórias poderiam viver, apagar as testemunhas, apagar as provas. E se você parar pra prestar atenção, é o mesmo padrão que o segundo rosto segue. E se você acha que eu tô forçando a barra aqui, espera até ver o que vem a seguir, tá? Porque a próxima pista envolve algo muito mais antigo, o passado biológico do diretor. A gente vai dar uma viajada aqui nessa, mas vocês vão entender. Quando a gente fala que o diretor Brown parece fora de lugar, é porque ele de fato tá. Nada naquele corpo dele segue um padrão. O rosto não segue padrão, a voz, a pele, nada. E quanto mais você assiste, mais entende que o corpo dele é uma coleção de contradições. No episódio A Carga, por exemplo, Brown tenta impressionar a professora Lucy Simeon removendo a própria pelagem com
grosseira. Por um instante a gente vê o que tem por baixo. O que aparece ali não é uma criatura de desenho, quase humano, mas bem imperfeito, como se tivesse sido remontado várias vezes. O estranho é que alguns episódios depois o corpo dele muda de novo. A pelagem volta mais espessa, a forma dos ombros mudam, o olhar fica diferente, parece o mesmo homem, mas não o mesmo corpo. E essa aqui é uma coisa que foi bem repercutida por todos os fãs da série. A teoria mais aceita entre eles aqui é que Braun é uma criatura que não nasceu inteira, que foi construída, uma junção de partes, e que esse outro rosto dele é a parte original que ainda tenta assumir o controle, como se depois de alguma coisa ele tivesse que se remontar inteiro. Eu acho que você entendeu onde eu quero chegar, né? Mas calma, que dá pra ficar mais profundo do que isso. No episódio O Mistério, o diretor sofre um acidente e perde parte da pelagem depois de ser atingido por produtos químicos. O resultado aqui é claro, ele fica irreconhecível, depilado, pálido, frágil. Junta tudo isso, cara. A gente chegou aqui num ponto onde a história para de ser só teoria e vira um conflito de verdade. No mesmo episódio das notas, aquele rosto escondido na nuca dele aparece só por um frame, mas é o suficiente para revelar expressões próprias, independentes. Enquanto o Braun normal parece confuso, ansioso, o outro sorri. Mas não é um sorriso legal, é um sorriso de que sabe que tem algo ali. Esse contraste lembra muito bem o caso real de Edward Mordrak. Durante anos, os médicos acharam que era só uma anomalia biológica, mas Mordrak dizia que ouvia a outra face sussurrando, pedindo para ele cometer atrocidades. Sua familiar? É exatamente isso que esse rosto faz com Braun. Ele sussurra, controla, manda agir. E o mais assustador é que a série não tenta negar isso. Ela mostra. É como se esse rosto fosse uma entidade parasita. Certo, com isso em mente, a gente tem algumas teorias, né? E a teoria dos fãs mais obcecados pela série, que eu me encaixo neles, né? É que esse duplo rosto, essa segunda parte de Braun, é uma metáfora direta à consciência fragmentada. Aquela parte do cérebro que armazena a vergonha, o trauma, o medo e que às vezes ganha uma voz própria. Acho que todo mundo já escutou essa voz dentro da própria cabeça. Em outras palavras, aquele rosto não nasceu com ele. O rosto dele é o passado dele, que ele tenta esconder, mas ainda habita dentro dele. E o mais bizarro na minha visão é que a série usa esse conceito para transformar o humor em desconforto. Pensa comigo, todo mundo tem um outro eu que tenta esconder, uma parte vergonhosa de si. O Braun é basicamente o primeiro que deixa esse rosto escapar, literalmente. E quando você percebe isso, Gumball para de ser um desenho cartoon engraçado. Mas tem mais um ponto que eu quero trazer à tona que também é inquietante. Tem um episódio que a maioria dos fãs ignora, chamado O Ônibus. À primeira vista, parece só uma piada sobre os pais e os professores tentando ensinar responsabilidade às crianças. Mas se você assistir com calma, percebe que tem algo muito errado ali. Braun se disfarça de ladrão, arma um, entre aspas, sequestro de mentirinha com os alunos dentro do ônibus, tudo para que eles aprendessem a não faltar às aulas. Mas aos poucos, o plano sai de controle, o medo das crianças vira real e o olhar deles também. Durante o caos, ele solta uma frase que, cara, até hoje divide os fãs. Minha trágica história começa do lado certo nos trilhos, mas eu não fiquei daquele lado. Por alguns segundos, o episódio perde a trilha sonora, fica só a voz dele, séria, baixa, muito humana. E é aqui que tudo se encaixa. Pela primeira vez, ele falou abertamente sobre seu passado, algo que a gente comentou durante todo o vídeo, que talvez seja real. Braun, no fundo, dentro do desenho, é a própria personificação da culpa. O homem partido tentando consertar os outros para não precisar olhar para si mesmo, pra merda que fez. Por isso ele é tão instável, tão contraditório, tão humano. E sabe o que a série faz de brilhante e também muito perversa? Ela nunca assumiu o papel de juiz. Ela nunca disse que ele é um criminoso. Ela distribuiu pistas e esperava que a gente montasse a acusação. Além disso, tem outra camada que poucos comentam, o contraponto humano. Vocês com certeza se lembram do episódio A Pintura, né? Quando o Braun tenta corrigir a família de Anaís, há sinceridade na cena. Ele não é só um vilão aqui com um passado tenebroso. Ele tenta consertar. Alguém que tenta ensinar o bom caminho quando esconde o próprio passado. Isso não vai o absolver da culpa, mas pode mudar a leitura. Transforma o caso num estudo de auto-engano. O diretor que quer consertar o mundo porque não conseguiu consertar a si mesmo, porque não conseguiu apagar o passado. Agora chega a hora da pergunta final que eu não vou conseguir calar, infelizmente. Se esse padrão se repete, se a voz do segundo rosto volta a ordenar, se a tentação de apagar é sempre a primeira saída, então o que restaria dele em um dia que a máscara caísse de vez? Que ele fosse descoberto por todos, por exemplo? A série por enquanto nos dá apenas flashes, frames, cortes rápidos, legendas que não mentem. O rosto que vimos não é uma desculpa, é a confirmação de que a culpa pode ganhar forma. E bem, aqui termina meu dossiê. Não com uma sentença, não com uma prova encontrada num porão, nada definitivo, mas com a recomendação de olhar. Volta pros episódios que te incomodam. Pausa, vê o segundo rosto de novo, vê o diploma, vê a maleta e então pergunta pra si, por que ele teria medo a ponto de preferir apagar todas as evidências? O que será que ele fez de tão errado para ser caçado pela FBI? Então, bem, se você ainda acha que Gumball é só um desenho engraçado, assiste de novo ao rosto do diretor. Repare como ele muda quando alguém fala a palavra descobrir. É rápido, mas tá lá. Enfim, por hoje é isso. Obrigado por você que ficou até aqui, nesse vídeo meio doido da minha mente. Deixa um like se você gostou, aperta no botão repasse se tiver no celular, que ajuda muito o canal, e comenta, o rosto ainda observa, só pra saber se você ficou até o final. É isso, fiquem bem e eu te vejo na próxima. Valeu!